Tá, pessoal, vamos lá. Correção dos exercícios de troca de calor, tá? Que na aula passada eu publiquei uma videoaula com a explicação de troca de calor e no final dessa explicação tinha uma lista de exercícios, né? A lista tinha 6 exercícios. Então vamos lá, vamos corrigir eles. Número 1. Como é que eu tinha orientado vocês? Primeiro a gente lê o exercício, né? E anota os elementos que participam da troca de calor. Depois a gente desenha a tabela, sempre botando a massa, o calor específico, o TF e o TI. E aí depois a gente lê o exercício de novo para preencher toda essa tabela. E depois a gente soma essas quantidades de calor igual a zero, porque na aula passada eu falei que o somatório das quantidades de calor tem que ser igual a zero. Por quê? Porque quem vai ceder calor vai ter quantidade de calor negativa e quem vai receber calor vai ter quantidade de calor positiva. Como o sistema é termicamente fechado, ou seja, o calor que está dentro não sai e o calor que está fora não entra, o que um perdeu o outro vai receber. Um é negativo, o outro é positivo, o somatório vai ter que dar zero. Então vamos lá, ó. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6, então ele deu a capacidade térmica do calorímetro, então eu vou usar aqui, ó, o calorímetro vai entrar na troca de calor, porque ele deu um valor referente ao calorímetro. Se falasse assim, ó, um calorímetro de capacidade térmica desprezível, quer dizer que o calorímetro não ia entrar na troca de calor, se não desse nenhum valor e não pedisse para calcular nenhum valor do calorímetro, não tem? Então, como ele deu a capacidade térmica do calorímetro, o calorímetro vai participar da troca de calor, então eu preencho aqui na tabela. Então, nesse calorímetro encontra-se 85 gramas de um líquido, então eu tenho um líquido aqui, ó, um líquido a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa de 120 gramas e calor específico 0,094 é aquecido a 100 e colocado dentro do calorímetro. Então, o líquido já está dentro do calorímetro e eu coloco um bloco de cobre. Ó. Então, vou misturar com um bloco de cobre. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 e determina o calor específico do líquido. Então, são esses três elementos. Eu tenho o calorímetro, tenho um líquido que está dentro dele e tenho um bloco de cobre que eu coloco em seguida. Anotei os elementos, faço a tabela, desenho a tabela com 4 colunas, e no caso 3 linhas, porque são 3 elementos. Boto massa, calor específico, TF, TI, nessa sequência, porque eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó, né, que é aquela equação geral da calorimetria, ó, quantidade de calor é M vezes C vezes TF menos TI. Por isso que eu coloco nessa sequência aqui, porque é a sequência da fórmula. Agora eu vou ler o exercício novamente e vou preencher a tabela. Então vamos lá, no interior de um calorímetro de capacidade térmica 6, tem capacidade térmica para preencher aqui? Não, mas eu sei que capacidade térmica é o C maiúsculo e ele é o produto da massa vezes o calor específico, a gente viu isso na aula retrasada. Então, se ele diz que a capacidade térmica é 6, quer dizer que o produto M vezes C é 6, então aqui não tem onde preencher a capacidade térmica que é o C grande, mas tem um produto aqui, ó, do M vezes C, ó. Então eu boto 6 aqui, ó, no meio, ó. Então, quando for capacidade térmica, tu preenche na tabela no meio dos dois, que já é o produto dos dois. Então, no interior de um calorímetro de capacidade térmica 6, encontram-se 85 gramas de um líquido a 18. Então, a massa do líquido, ó, M do líquido é 85 e ele está a uma temperatura inicial de 18. Se ele está dentro do calorímetro a uma temperatura de 18, quer dizer que o calorímetro também está a uma temperatura de 18. Então, eu boto 18 no TI. Um bloco de cobre de massa 120, a massa do bloco de cobre, e calor específico 0,094, é aquecido até 100 e colocado dentro do calorímetro. Então 100 é a temperatura que o bloco de cobre vai entrar nessa mistura, então é a temperatura inicial que ele entra na mistura. Ele entra quente a 100, onde tem dois corpos a 18. O que vai acontecer? Ele vai ceder calor e esses que estão a 18 vão receber. Aí ele diz assim depois, ó, o equilíbrio térmico se estabelece a 42. Claro, o equilíbrio térmico vai ter que dar entre 8 e 100, 18 e 100, né? Então ele diz que o equilíbrio térmico vai se estabelecer a 42, quer dizer que a temperatura final dessa mistura vai ser de 42. Essa coluna aqui sempre tem o mesmo número, né? Porque a gente sabe que quando a gente mistura corpos, eles trocam calor entre si, uns diminuem a temperatura, outros aumentam até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, até ficar na mesma temperatura, né? Aí ele pergunta, determine o calor específico do líquido. Ele quer o C do líquido, então eu boto X aqui, ó. Se vocês olharem e fizerem esse exercício com calma, já vai estar tudo preenchido já.
Aí agora eu consigo fazer isso aqui, ó. Quantidade de calor do calorímetro mais quantidade de calor do líquido, ó, mais quantidade de calor do cobre, Cu é cobre, né? Tem que ser igual a zero. E eu vou aplicar quantidade de calor, eu vou aplicar essas fórmulas aqui, ó. Como eu fiz aqui, igual a zero. Então eu pego a massa vezes C, que é 6, vezes TF menos TI, que é 42 menos 18, mais, eu boto uma bolinha para separar um do outro, tá? 85 vezes X, vezes 42 menos 18, mais o do cobre, que é 120 vezes 0,094, vezes 42 menos 100, aí igual a zero. Primeiro tem que diminuir aqui, ó, 42 menos 18 dá 24. Aqui eu multiplico, fica como tá, 42 menos 18 dá 24. Aqui dá 120, eu mantenho isso aqui, 42 menos 100 dá menos 58, ó, aqui vai aparecer um negativo, ó. 6 vezes 24, 144, 85 multiplico por x e por 24, dá 2040x, né? Dá 85 por 20 vezes 24. 100 vezes 0,94 vezes 58 vai dar 654,24. Como está negativo, fica negativo aqui. Passa o que tem x para um lado, o que tem número para o outro. O que tem x é só o 2040, fica aqui. E o que tem número vai para lá. Aí faz isso aqui, diminui, passa esse aqui para cá dividindo, aí divide, o resultado dá 0,25. Como eu achei foi o calor específico do líquido, a unidade do calor específico é calorias por grama grau Celsius. Estou usando essa unidade porque eu achei foi o calor específico do líquido, ok? Todos os exercícios se resolvem com essas 4 etapas, tá? Tá, exercício 2. Mesma coisa, vou ler, vou anotar os elementos que participam da troca de calor. Em um recipiente colocamos 250 gramas de água a 100. Então eu botei aqui, ó, água, é uma água que vai estar a uma temperatura inicial de 100. Em seguida, mais 1000 gramas de água a zero. Então são duas águas, ó. Uma água está a uma temperatura de 100 e a outra está a uma temperatura de 0. Eu vou misturar as duas. Admitindo que não haja perda de calor para o recipiente, então o recipiente não vai receber calor, então ele não entra na tabela, e nem para o ambiente. Calcule a temperatura final das 1.250 gramas de água, ou seja, do total de água, da 250 mais 1000, ele quer saber a temperatura final. Tu vai misturar pouquinha água quente com muita água fria, e ele quer saber qual a temperatura final. Então só tenho dois elementos, água e água. Faço duas linhas, 4 colunas, e agora eu vou ler o exercício novamente, preenchendo os dados. Em um recipiente colocamos 250 gramas de água, então a massa da água é 250, a uma temperatura inicial de 100. E em seguida mais 1000 gramas de água a zero, temperatura inicial 0. Admitindo que não haja perda de calor, quer saber a temperatura final. Temperatura final eu boto X, né? Porque aqui é sempre o mesmo valor, que eu quero achar a temperatura final eu boto X. E como é água, o calor específico da água é 1. Isso aqui você tem obrigação de saber, né? Tá? Por isso que ele nem falou no exercício quanto é que é. Aí faz a mesma coisa, são duas águas, quantidade de calor da água mais quantidade de calor da água igual a 0. Quantidade de calor o que é? M vezes C vezes TF menos TI. 250 vezes 1 vezes X menos 100. 1000 vezes 1 vezes X menos 0. Ó, eu tô botando isso aqui, igual a 0. Como não dá para diminuir aqui, tem que pegar só 250 vezes 1, multiplicar aqui e multiplicar ali, ó. 250 vezes X, 250x, 250 vezes 100, 25.000. Aqui dá para diminuir, ó, porque X menos 0 é X. Aí x vezes 1000 dá 1000x, ó. Aí tem x aqui e tem x aqui, ó. Passa o que tem x para um lado, o que tem número bota para o outro. Então, vai ficar 250x mais 1000x e o 25.000 vai para lá, que estava negativo, por causa do 100 que era negativo, vem para cá, ó. Aí aqui soma dá 1250, divide por 25.000, a temperatura final é 20. Então eu boto o grau Celsius porque achei a temperatura, certo? Todos os exercícios são do mesmo jeito de fazer. Tem-se um calorímetro de capacidade térmica 40. Então ele deu a capacidade térmica do calorímetro, então o calorímetro entra na troca de calor. Em 800 gramas de água, 20. Então tem uma água que está a uma temperatura inicial de 20 graus. Introduz-se nesse calorímetro um pedaço de ferro. Então o próximo elemento é o ferro, um pedaço de ferro. De massa 1600 a 300. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Então são 3 elementos, 3 linhas, 4 colunas.
Leio novamente agora. Tem seu calorímetro de capacidade térmica 40. Capacidade térmica é o produto do M vezes C. Eu preencho aqui nos dois, ó. Em 800 gramas de água, massa da água, a 20 graus. Se essa água está dentro do calorímetro a 20, a temperatura do calorímetro também é 20. Introduz-se nesse calorímetro um pedaço de ferro de calor específico 0,1, massa 1600, temperatura inicial vai entrar na mistura 300, né? Determina a temperatura de equilíbrio térmico, bota X no TF, né? A gente sabe que o calor específico da água é 1, preencher a tabela, né? Lembrando que eu quero achar o TF é sempre igual para todos eles. 3 elementos, soma as 3 quantidades de calor do calorímetro mais quantidade de calor da água mais quantidade de calor do ferro igual a 0. Faço M vezes C vezes TF menos TI, ó. 40 M vezes C vezes X menos 20 mais 800 vezes 1 vezes X menos 20 mais 1600 vezes 0,1 vezes X menos 300 igual a 0. Aqui não dá para diminuir, tem que fazer isso aqui, ó. 40 vezes X, 40 vezes 20, 800. Aqui esse 800 é a mesma coisa, o X não dá para diminuir do 20, tem que fazer isso aqui, ó. 800 vezes X, 800X, 800 vezes 20, menos 16.000. Aqui a mesma coisa, ó. 1.600 vezes 0,1 dá 160, vezes X vezes 300. Pego o que tem X e boto tudo do lado esquerdo. Já está aqui do lado esquerdo, né? Ó, tudo aqui, ó, 800x e 160x. E pro lado de lá eu troco o sinal, ó, vai ficar o menos 800 fica mais 800, o menos 16.000 fica mais 16.000 e o menos 48.000 fica 48.000. Somo tudo aqui dá 64.800, somo tudo aqui que tem x dá 1.000, divido, dá 64,8. Como eu achei foi o TF, a unidade é graus Celsius, certo? Eu vou acelerando as correções porque é tudo igual. Tá, eu vou tentar ir mais rápido para não ficar perdendo muito tempo, porque os exercícios são todos iguais, tá? Em vez de pular, eu vou tentar fazer mais rápido. Um bloco de alumínio de massa 100 gramas, então bloco de alumínio é um elemento. É deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Logo em seguida ele é retirado e colocado em 4.400 gramas de água, então o forno ele não participa. O forno ele aquece o bloco de alumínio que é jogado e misturado na água. Então não vai forno aqui. Tu tá pegando um bloco de alumínio que tu esquentou no forno e vai jogar dentro da água. A temperatura de equilíbrio é 32, determina a temperatura do forno. Tá, mas daí como é que ele está pedindo a temperatura do forno se o forno não entra na troca de calor? Porque o forno, ele aqueceu o bloco de alumínio para ser jogado na água. Então a temperatura do forno seria a mesma temperatura inicial que o alumínio misturou com a água, não tem? Então o nosso X, que é a temperatura do forno, pode ser considerada a temperatura inicial que o alumínio entrou na água, porque o forno, ele esquentou o alumínio. Né? O forno ele tem uma temperatura fixa, tu bota o alumínio ali dentro, o alumínio vai trocar calor com ele até ficar com a temperatura dele, do forno. Aí tu pega aquele alumínio e joga na mistura com água. Então quando tu joga na água, a temperatura que o alumínio entrou é a mesma do forno. Então é o X aqui, a temperatura inicial do alumínio. Tá? Vamos ler ali, ó. Um bloco de alumínio de massa 100 gramas, aí eu boto a massa é 100. É deixado no interior até atingir o equilíbrio térmico, logo é retirado e colocado em 4.400 gramas de água. O calor específico da água é 1. Essa água está a 30 graus, temperatura inicial. A temperatura de equilíbrio térmico, a temperatura final, é 32, ó. Porque tu joga o alumínio quente na água que está a 30 e vai subir um pouquinho, né? E esse aqui provavelmente vai descer, ele que é a temperatura inicial. Essa temperatura inicial do alumínio vai ter que ser mais de 32, porque ele vai baixar e esse aqui vai aumentar, né? Continuando. Ele deu o calor específico do alumínio, que é 0,22, né? Seria isso. Aí eu vou resolver, vou achar o X inicial aqui, ó, temperatura inicial. Quantidade de calor do alumínio mais quantidade de calor da água igual a 0. M vezes C vezes TF menos TI. Bota aqui, ó, o X está aqui, ó. Mais 4.400 vezes 1 vezes 30, 2 menos 30. Aqui eu não consigo diminuir, mas eu faço 100 vezes 0,22 dá 22, ó. E continua como tá. Aqui 32 menos 30 dá 2, 2 vezes 8, 1 vezes 4.400 dá 8.800. Aqui eu não consigo diminuir, faço isso aqui, ó. 22 vezes 32, 704, 22 vezes x menos 22x, mais 8.800. Passo o que tem x para um lado, o que tem número para o outro. Como o que tem x é negativo, eu vou botar para o lado de cá. Eu vou deixar os positivos para o lado de cá. Eu somo, passo o 22 que está aqui dividindo, né? Vai ficar isso aqui dividido por isso aqui, que vai dar 432. Como é temperatura,
graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura do forno, que ele aqueceu o alumínio ficou com essa mesma temperatura de 432 e entrou na mistura com a água, né? Sim, mesma coisa. Um calorímetro contém 90 gramas de água a uma temperatura de 25. Então ele diz que um calorímetro contém 90 gramas de água a uma temperatura de 25. Ele não falou nada do calorímetro ainda. Então digamos que eu não vou preencher. Eu não sei se vai entrar ou não o calorímetro. Coloca-se no seu interior um bloco de ferro. Então eu tenho água e tenho um bloco de ferro. A massa do ferro é 100 e a temperatura é 90. Atingindo o equilíbrio térmico, o termômetro acusa 30. Então a temperatura final é 30. Sabendo que os valores específicos da água e do ferro são 1 e 0,11, calcule a capacidade do calorímetro. Então ele pergunta a capacidade térmica do calorímetro. Então quer dizer que se ele está fazendo uma pergunta sobre o calorímetro, é porque o calorímetro vai participar da troca de calor, né? Então eu boto aqui calorímetro. Então eu tenho 3 elementos: calorímetro, água e ferro. Aí eu vou preencher um calorímetro de capacidade térmica, 5. Um calorímetro contém 90 gramas de água a 25. Então, a massa da água é 90 e ele está a 25. Se o calorímetro contém essa água a 25, quer dizer que a temperatura do calorímetro também é 25. Coloque-se no seu interior um bloco de ferro de massa 100 gramas, a massa do ferro, a 90 graus. Atingindo o equilíbrio térmico, o termômetro acusa 30. Então, a temperatura final de equilíbrio térmico é 30. Sabendo que os valores específicos da água e do ferro são 1 e 0,11, o da água nem precisava dar, né? A gente sabia que era 1 e do ferro é 0,11. Calcula a capacidade térmica do calorímetro. Então ele quer a capacidade térmica do calorímetro, ele quer esse produto do M vezes C. Então eu boto X aqui no meio, ó. Aí faço tudo de novo, ó. Somatório do calorímetro, mais somatório da água, mais somatório da quantidade de calor do ferro igual a zero. M vezes C vezes TF menos TI, ó. X vezes 30 menos 25. M vezes C vezes TF menos TI, 90 vezes 1 vezes 30 menos 5, mais 100 vezes 0,11 vezes 30 menos 90 igual a 0. 30 menos 25 dá 5, 5 vezes x, 5x. 30 menos 25 dá 5, 5 vezes 90, 450. Aqui é 450, tá? Não tem esse zero. 100 vezes 11, 0,11 dá 11. 11 vezes menos 60, ó, dá menos 660. Isso aqui não tem. Aí passo que tem x para um lado, o que tem número vai para o outro lado. Diminui. Não tem esse zero, né? É 660 menos 450, dá 210. Divide por 5 dá 42. Como eu achei capacidade térmica, a unidade é calorias por grau Celsius. Seis. Último. Um pequeno cilindro de alumínio de massa de 50 gramas é colocado numa estufa. Num certo instante, tira-se da estufa o cilindro e rapidamente joga-se numa garrafa térmica. Então, a estufa não vai ser enfiada dentro da garrafa térmica. A estufa é só para aquecer o cilindro, que nem o outro lado do forno, né? A garrafa térmica que contém 330 gramas de água. Então, até agora tem um alumínio e tem a água. A garrafa térmica ele não deu nenhum dado também. Vamos ver. Observa-se que a temperatura dentro da garrafa se eleva de 19 para 20. Calcule a temperatura da estufa no instante que o cilindro foi retirado. Então ele não fala nada da garrafa térmica, não pede nada da garrafa térmica, a estufa não entrou na mistura, só aqueceu o alumínio. Então os dois únicos objetos que tem é alumínio e água. Agora vamos preencher a tabela com 2 linhas e 4 colunas. Um pequeno cilindro de alumínio de massa 50, a massa é 50. Está colocado numa estufa. Num certo instante, tira-se o cilindro da estufa e rapidamente joga-se dentro da garrafa térmica que contém 330 gramas de água. O calor específico da água é 1, né? E ele diz que a temperatura da água sobe de 19, que é a temperatura inicial dela, para 20. Se a temperatura final da água vai para 20, quer dizer que o alumínio que entrou lá também vai ficar com uma temperatura final de 20. Calcule a temperatura da estufa. A temperatura da estufa é a temperatura inicial que o alumínio entrou na mistura, porque foi a estufa que aqueceu o alumínio para ir na mistura, né? Aí ele deu lá no final do exercício o calor específico dos dois. Ó. Então, quantidade de calor do alumínio mais quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. É M, massa 50, o calor específico é 0,22, o TF é 20, aqui é X. Aqui é 330, 20 menos 19. 50 vezes 0,22 dá 11. Aí fica 20 menos x. 330. Aqui vai dar 1 vezes 330, 330. Não tem esse zero aqui, tá? Aí fica 11 vezes 20, 220.
11 vezes x, 11x, não tem esse zero aqui. Aqui fica 330, passo que tem x para o lado, que tem número para o outro, fica 11x vem para cá, 11x, aqui fica 330 mais 220, 330 mais 220, 550, e aqui 11x. Divide 550 por 11 vai dar 50, como é a temperatura inicial, 50 graus Celsius, ok?